Deus, vamos para cá, vamos orar para o nosso pastor. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, Pai, que o Senhor nos permitiu estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós bem sabemos que o Senhor está presente em nosso meio nesta noite. E queremos pedir, Pai, que o Senhor continue operando em nossas vidas nesta noite através da Tua palavra trazida pelo Teu servo. Que o Senhor possa estar revestindo Ele, Pai, do Teu poder. E que venha sair, Pai, palavras da boca dele, que são diretamente do Teu trono. Que o Senhor possa me falar, Pai, aos nossos corações da vida do anjo desta igreja, Pai. E que Ele venha falar, Senhor, aquilo que Tu queres para os nossos corações. É isso que nós pedimos e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz: Amém. Glória a Deus. A paz de Deus que excede a todo o entendimento guardará vossos corações e as vossas mentes em Jesus. A igreja de forte confirma dizendo: Amém. Glória a Deus por esse momento maravilhoso da palavra de Deus. Domingo abençoado. O domingo que o Senhor reuniu esse grupo, essas vidas, a igreja do Senhor, para que possamos se adorar, glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, meus irmãos, vocês têm a liberdade de adorar esse Deus, vocês têm a liberdade de glorificar esse Deus, porque aqui viemos para esse fim, com esse propósito de adorar, glorificar e exaltar o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Oh, glória, amém. Eu peço que vocês abram lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, capítulo 2. Esse texto Paulo que escreveu, o apóstolo Paulo, e esse versículo, somente esse versículo quer dizer muitas coisas em nossas vidas. Deus tem falado muitas coisas através desse versículo, e eu creio que nesta noite também vai falar ao seu coração, assim como falou ao meu coração também. E eu creio que a palavra de Deus ela tem que ser pregada de acordo com a palavra, nós devemos falar. Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. E assim que estou aqui na disponibilidade do Espírito Santo para falar a palavra de Deus. Amém? Vamos ler, está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem tiver a oportunidade de encontrar, está aqui na tela, colocado o versículo. E diz: não se amoldem ou não se conformem ao padrão modelo deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar com Jesus? Mais uma vez. Meu glorioso Deus e Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor Deus, por esse momento maravilhoso. Nós te agradecemos, ó Pai Celestial, por tua presença. E eu te peço neste momento, Senhor Deus, que o Senhor conduza as palavras que venham sair da minha boca, do meu coração e da minha mente. Que eu possa ser um instrumento, mais uma noite, neste lugar, para glorificar e exaltar o teu santo nome e anunciar as boas novas de salvação. Obrigado, meu Deus, e é no nome de Jesus que oramos e agradecemos, e a igreja diz amém. Neste versículo nós encontramos o Senhor dizendo que é bom, é agradável, é a perfeita vontade de Deus. Se nós olharmos um pouquinho direito esse versículo que ele está falando, ele diz que não se amolde ou não se conforme ao padrão, quer dizer, ao modelo deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele inicia dizendo que só iremos desfrutar da boa e agradável vontade de Deus se nós nos moldarmos, se nós caminharmos dentro da vontade do Senhor. Se nós não mudarmos dentro da palavra, se nós não tivermos dentro do padrão da vontade de Deus, nós jamais iremos receber e comprovar a
boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz no texto: não se amolde, não se conforme, porque a nossa mente ela é renovada, é mudada. A partir do momento que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a nossa mente tem que ser outra mente, tem que ser outro pensamento, tem que ser outra atitude. Não podemos viver com a mesma mente outrora, porque a palavra de Deus diz que foi renovada, foi transformada pela renovação da sua mente. Então a nossa atitude, o nosso modelo de ser é o modelo de Cristo. E qual é o modelo de Deus? Qual é o modelo de Cristo? Qual é o padrão de Deus? É o sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então nós como cristãos nós temos que aprender a ser sincero, ser verdadeiro. É sim ou não. Se você é um cristão, sim ou não. Se você vive ainda mesmo dentro da igreja ou fora da igreja, sim ou não. Qual o padrão de vida que você está levando? É o padrão de vida que o Senhor quer que você leve? Ou é o padrão de vida que o mundo está oferecendo? E se nós tivermos um padrão, um modelo que o mundo que está oferecendo, jamais iremos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. E para que nós possamos receber essa bênção, é necessário sim que nós venhamos transformar a nossa vida. Como assim? O que você pensava que não era do agrado do Senhor, agora você passará a pensar o que é do agrado do Senhor, porque você vai viver dentro da vontade do Senhor. É uma transformação de mente. Quem se converteu diz que é uma nova criatura, e se é uma nova criatura, tem um novo pensamento, uma nova atitude, uma forma de falar diferente, um caminhar diferente. Porque é nova criatura. Mas se eu digo que aceitei a Cristo como meu Salvador, mas continuo com as mesmas posições, com as mesmas atitudes diante de me converter, não mudei nada, continuo meus caminhos. E é necessário compreendermos e entendermos que precisamos mudar nossas vidas para receber as bênçãos do Senhor. E muitas vezes, quando as coisas acontecem nas nossas vidas, nós culpamos logo a Deus e falamos: não, é porque é a permissão de Deus, porque é a vontade de Deus. Mas nós não olhamos porque nós mesmos estamos buscando, estamos procurando viver uma vida totalmente distorcida, e as bênçãos do Senhor não nos alcançam. E quando acontece alguma coisa, é a vontade de Deus, é a permissão de Deus. Nós como cristãos temos que entender o que é a permissão de Deus e entender o que é a vontade de Deus, porque nem tudo é a vontade de Deus e nem tudo é a permissão de Deus. Para isso eu quero levar você lá para o livro de Gênesis, livro de Gênesis capítulo 6. Gênesis é o primeiro livro, capítulo 6, versículo 6, versículo 5, melhor dizendo. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Para começarmos a entender a vontade de Deus e a permissão de Deus, para que nós possamos assim compreender o agir de Deus em nossas vidas. Amém, gente? Diz o seguinte, em Gênesis capítulo 6, versículo 5: viu o Senhor que a malícia ou que a maldade dos seres humanos era muito na terra, e que todos os desígnios dos pensamentos do coração deles era continuamente somente o mal. Os pensamentos dele eram totalmente mal, perverso. Ele diz assim, e viu o Senhor que a maldade ou a malícia, tem texto que fala malícia ou maldade dos seres humanos era muito na terra, e que todo o desígnio dos pensamentos do coração deles era continuamente somente o mal. Ele pensava hoje fazer o mal, ia dormir pensando em fazer o mal, acordava pensando em fazer o mal. Naquela época, no tempo de Noé, Deus disse assim: olha, esses homens, essa minha criatura, ela não está me alegrando. Eu não estou sendo feliz pela prática dessa minha criatura, o que estão fazendo. Pensamento maligno. Se nós formos comparar o tempo de Noé com os tempos atuais, não tem nada do que se diferenciar, porque a palavra de Deus diz no Novo Testamento que esse mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, o homem é perverso. O homem é perverso já de nascença.
Quando a criança nasce e ela começa a andar, começa a nascer o quentinho dela, o que é que ela aprende? Começa a ensinar: é morder, é puxar o cabelo. Se tiver alguma coisa na mão, larga na cabeça do pai e da mãe. Ninguém ensinou a fazer isso, mas ele já aprende, porque já está no seu interior. O ser humano é assim, perverso. Então, por ser mãe e pai, você vai ensinar a sua criança a ser boa e dizer: não, meu filho, não faça isso, porque isso é ruim. Você vai ensinar o que é bom, porque nós não nascemos com a bondade nos nossos corações, mas nascemos com a maldade por causa do pecado. E muitas vezes a criança está fazendo na sua inocência, mas está fazendo. Nós não ensinamos a criança a fazer o mal, mas ela já aprende. Nós temos que ensinar a fazer o quê? O bem. Então o Senhor disse que viu no coração do homem, que a natureza dela, o pensamento dele, do coração dele, era continuamente somente mal. Então o que foi que Deus disse no versículo 6, no capítulo 6? Ele disse: e arrependeu-se, ou se arrependeu o Senhor de haver feito o ser humano na terra, e pesou-lhe o seu coração. Ele olhou para o homem e disse: olha, me arrependo de ter feito o homem. Isso pesa em meu coração. E o versículo 7 diz: e disse o Senhor: apagarei os seres humanos que criei sobre a face da terra, desde o ser humano até o animal, e até o réptil, e as aves do céu, porque me arrependo de fazê-lo feio. Observa as condições que estavam os homens, os seres humanos, naquela época de Noé, ao ponto que Deus disse, falasse: olha, eu me arrependo de ter feito esses homens, essa criatura, esses seres humanos, porque tudo que Deus fez é bom. Toda criatura que Deus fez é bom, mas quando fez o homem, ele disse que é muito bom. Ele criou as árvores, ele criou os animais, e ele criou o homem do pó da terra. E ele disse: olha, tudo isso é bom, mas quando chegou o dia do homem, ele disse: é muito bom, que alegria para eles. Mas só que o homem começou a se desviar do Senhor. Só que o homem começou a fazer e praticar a natureza maldosa, criminalidade, roubo, mentira, prostituição, avareza e muitas outras coisas que desagradou o coração de Deus. E Deus viu que aqueles homens não tinham mais, o ser humano não tinha mais saída para que ele voltasse até a pureza do seu coração. Então Deus resolve de destruir a raça humana. E ele diz: eu me arrependo de ter feito o homem. Aí você pode perguntar: Deus se arrepende? E Deus se arrepende? Lá em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Números 23, versículo 19, afirma que Deus não se arrependeria. E por que Deus se arrependeu aqui? É porque primeiro nós temos que entender que o arrependimento de Deus não é igual ao arrependimento humano. Porque nós, quando nos arrependemos, é porque algo de errado fizemos. Quando nós nos arrependemos, é porque reconhecemos que erramos. Mas Deus, Ele não erra. E não é necessário Ele reconhecer o seu erro. Mas por que Ele se arrependeu, pastor? O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. E podemos entender que Deus teve compaixão ou ficou triste por causa da sua criatura. Lá no hebraico quer dizer isso: compaixão ou tristeza, quer dizer o arrependimento de Deus. Ele criou o homem com as suas mãos, formou como diz o pó da terra, soprou na narina e ali tornou uma alma vivente. Agora ele está prestes a destruir aquilo que ele criou com tanto amor, com tanta alegria. E aí pesou o seu coração, porque ele tinha que fazer, porque Deus, Ele é justo, Ele é justiça. Ele não vai passar a mão na minha cabeça porque eu sou pastor e eu vivo errando. Não vai passar não.
Ele não vai passar a mão na cabeça de cada um de vocês e por isso ele não se arrepende. Não, ele não vai passar a mão, não. Ele vai esperar que você se arrependa. Ele vai esperar que eu me arrependa, porque ele é Deus de justiça e ele está pronto a perdoar. Mas aquele povo, aqueles homens daquela época não estavam querendo se arrepender, porque diz que continuamente eles eram perversos, eles eram maus, e a única forma que tinha era acabar com todos eles. Mas ele viu entre eles um homem chamado Noé, um homem íntegro, temente a Deus, e ele disse: vou poupar aquele homem, porque ele é íntegro, temente a Deus. Eu não vou destruí-lo com os mais ímpios da terra, porque se tiver um justo, eu o salvarei. E salvou Noé e sua família, 8, ele, a esposa, os 3 filhos e as noras, 8 dentro daquela embarcação colossal. Mas o restante foram todos destruídos, jovens, crianças, idosos, assim como eu, mais velho que eu, foram mortos. Aí às vezes, por não entender, por não compreender, por que Deus fez isso, né? Como é que Deus fez isso? Aí eu pergunto: foi a permissão de Deus ou foi a vontade de Deus? Noé estava anunciando enquanto estava da arca, dizia assim: olha, se arrependem do teu pecado, porque o reino de Deus está próximo. Se arrependem do pecado. Deus enviou Noé para anunciar o arrependimento, mas eles não se arrependeram. É a permissão de Deus ou a vontade de Deus que aquele povo morra e seja destruído? O que vocês acham? É a permissão ou a vontade de Deus? Ali, irmão, é a permissão de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que estava tirando a vida daqueles homens não era Deus, era o pecado. É como nos dias atuais. Nós estamos anunciando o Evangelho, falando do amor de Deus, e muitos estão assim, não querendo ouvir a palavra do Senhor. E quando chegar o dia do juízo, e quando vier o julgamento, e aqueles que estão sem Cristo serão lançados no lago de fogo para a morte eterna, é culpa de Deus? Não. Deus quer isso? Não. Deus permite, mas não é a vontade dele. Ele alerta, ele corrige, ele mostra o caminho que devemos seguir, e a decisão nossa de seguir ou não. Mas o Senhor, ele é justo, ele é justiça. Mas ele é amor, mas também é justiça. E ele faz isso com o coração ferido, arrependido, porque construiu, fez uma obra-prima, a sua imagem e semelhança, mas vai ter que destruir por causa da dureza do seu coração, por não compreender a grandeza, por não compreender o amor de Deus, e é continuar na mesma vida. Não renova a sua mente, não renova o seu coração, continua da mesma forma, vivendo da mesma forma, os seus pensamentos continuam sendo o mesmo, não há mudança nenhuma, não há mudança nenhuma na sua vida. E o Senhor, ele se arrependeu sim, continua se arrependendo, porque sabe que vidas que ele construiu, que ele fez, serão lançados no lago de fogo. Deus se arrependeu, meu irmão, se arrependeu sim, mas o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano, é diferente dos nossos pensamentos, da nossa atitude, porque Deus não erra. Vocês já se arrependeram de alguma coisa que fez errado? Já? Hein, igreja? Já se arrependeram por alguma coisa que fiz errado? Eu já me arrependi. Alguma coisa que eu fiz errado, mas meu Deus, tem misericórdia na minha vida. Mas se eu continuar vivendo da mesma forma, qual é o meu desígnio? Qual é o meu caminho? É para a condenação. Agora eu pergunto: Deus errou alguma coisa? Deus é inerrante, ele não erra. Ele não erra. Então a permissão de Deus e a vontade de Deus é diferente. A vontade é que você tenha vida, e tenha vida em abundância. A vontade é que você seja feliz. A vontade de Deus é que você cada vez mais se una a Ele, se una à família, haja perdão no seu coração, haja amor um para com o outro. Essa é a vontade de Deus. Podemos entender que Deus teve compaixão
ficou triste, porque eles não se arrependeram e receberam a justiça por causa do pecado. Vocês estão entendendo isso? Deus está falando do coração esta noite. Que eu receba a palavra em nome de Jesus. Porque antes de trazer para vocês, Deus falou profundamente ao meu coração. E eu disse: Senhor, eu ia levar uma mensagem que o pessoal fez: glória a Deus, aleluia, é bom. Não, vou levar essa mensagem para corrigir, para mostrar o caminho que a igreja deve percorrer, o caminho que o Senhor quer para cada um de nós. Olha, esse versículo aqui, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não se amolde, não se conforme ao padrão, modelo, que é o modelo deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Porque eu tenho visto essa festa junina, infelizmente, eu tenho visto algumas igrejas se amoldando à festa junina. Eu tenho visto algumas igrejas trazendo o que é lá de fora para dentro do templo do Senhor, se amoldando às coisas do mundo. Igreja que teve o São João maravilhoso, teve o Darrier, levou tudo, teve tudo da igreja, porque isso é besteira, isso é tolice. É a igreja se amoldando ao mundo, tudo é besteira, é a mente cauterizada, não vê mais o pecado, e as coisas acontecendo na igreja. Em vez de o mundo se amoldar à igreja, em vez de o mundo copiar a igreja, o mundo está copiando o mundo e trazendo para a igreja, está copiando o mundo e trazendo para dentro da igreja. Se você colocar no YouTube igreja que teve festa gospel, junina, você vai encontrar. Mas nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, o nosso coração, para que Deus mostre para nós a sua experiência da boa, a vontade perfeita de Deus em nossas vidas. Ainda que em Gênesis, no capítulo 18, do versículo do 23 ao 32, não iremos ler tudo. Gênesis, capítulo 18, que diz o seguinte: versículo 3, ele diz: e aproximando-se a ele, disse: deixe que destruirá o justo com o ímpio. Se houver porventura 50 justos na cidade, quem é que faz a pergunta? Abraão. Abraão está na sua tenda, na sua casa, e quando ele levanta a cabeça, ele vê 3 homens. Mas não eram 3 homens, eram 3 anjos. Alguns teólogos dizem que um dos 3 anjos era o próprio Jesus, que estava com ele. Só que foi visto como anjo, mas Jesus não é anjo. Jesus é Deus. Só desceram para Sodoma e Gomorra somente 2 anjos, o terceiro não foi. Mas ao começar com Abraão serviu, e os anjos se afastaram de Abraão. E o anjo disse o seguinte: está nesse versículo, até o versículo 23 ao 32. Está a história para não ler, para ficar muito longo. Então, os anjos se afastaram de Abraão, estavam indo para Sodoma e Gomorra, e um olhou para o outro assim: esse homem aí, Abraão, ele é pai de uma grande nação. Ele foi escolhido para ser pai de uma grande nação. Não é justo o que vamos fazer, ele não tem conhecimento. E ele volta e fala para Abraão e conta a história, o que vai fazer lá em Sodoma e Gomorra. Abraão tem um sobrinho lá, por nome de Ló, estava lá em Sodoma e Gomorra. E Abraão percebe o que vai acontecer. E Abraão passa a querer interceder. E chega junto dos anjos e diz: Senhor, se tiver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir. O anjo disse: olha, se tiver menos 5 lá em Sodoma e Gomorra, eu não destruo. Mas me permita mais uma vez perguntar: se tiver 45, o Senhor destrói? Não. Mas se tiver 40, destrói? Não. 30, 20, 10, o Senhor destrói?
Não. No versículo 33, e foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Se tivesse 10 justos, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Não tinha nem 10 justos. E os anjos foram destruídos. Meu amigo, o que este mundo o qual nós vivemos, este mundo sujo, este mundo imundo, mas se nós somos homens e mulheres de Deus aqui na terra, não iremos manchar ou deixar manchar a vestimenta deste mundo. Não iremos permitir que a nossa vestimenta seja manchada com pecado, porque nós confiamos e esperamos nesse Deus maravilhoso que vem buscar a sua igreja. Nós não nos amoldamos ao padrão deste mundo e não iremos permitir que as nossas roupas, nossa vestimenta sejam manchadas. E os anjos foram e destruíram Sodoma e Gomorra. Somente três vidas sobreviveram. Eu digo 3 porque a esposa de Ló, ao olhar para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Somente 3 foram sobreviventes dessa história trágica. 2 filhas de Ló e o próprio Ló era sobrinho de Abraão. Vocês acham quantos irão ser salvos quando Cristo buscar a igreja? Nessa quantia que você pensou, você está incluso, você está incluído. Você subirá aos céus e encontrará com o Senhor aos ares. O que destruiu esses homens de Sodoma e Gomorra do tempo de Noé foi o pecado, irmão. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23, ele nos ensina que o pecado leva à morte espiritual, mas a graça de Deus nos oferece a vida eterna através de Jesus Cristo. Romanos 6, 23, eles fazem o dobro, 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom presente, gratuito de Deus, é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, igreja? Amém. Aí eu pergunto para a igreja também mais uma vez: foi a permissão de Deus ou a vontade de Deus destruir Sodoma e Gomorra? Permissão de Deus ou a vontade de Deus destruir Sodoma e Gomorra? Ele tinha vontade de destruir Sodoma e Gomorra? Não, foi a permissão de Deus. A permissão de Deus fez com que ele destruísse Sodoma e Gomorra. Não era a vontade dele. E não é a vontade de Deus destruir a raça humana do nosso tempo. Não é a vontade de Deus. Ele não quer. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que nós não venhamos nos conformar aos padrões deste mundo. Não devemos nos conformar com os padrões deste mundo. Então as coisas que estão contrárias à natureza de Deus, as coisas que estão contrárias à vontade de Deus, muitos estão conformados, muitos estão tranquilos. Então o que está acontecendo? A pode se casar com a B, B pode se casar com a C, C pode casar com C e A pode casar com A. Não tem problema nenhum. A igreja está assim, achando que tudo é normal, enquanto Deus criou o homem e a mulher para se formar um casal, para ter filho. Mas a igreja, de modo geral, estão sendo transformados os seus pensamentos, as suas atitudes, para que tudo seja natural dentro da igreja, para que mais escândalo, mas nós devemos pegar a palavra de Deus e ver a palavra de Deus, a natureza do homem e da mulher, que Deus abençoou o casamento, para isso, para que venhamos ter família, crescimento da família. Não devemos nos conformar aos padrões deste mundo, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados, no qual nós fomos selados para o dia da libertação, para o dia da redenção, para o dia da salvação. Igreja do Senhor Jesus,
Igreja do Senhor Jesus não se amolde ao padrão deste mundo, não aceite. Se você aceita, você vai morrer fisicamente e espiritualmente. Deus já deu permissão para destruir esta terra com fogo. Já foi permitido por Deus para destruir essa terra com fogo. O mundo anterior foi destruído com o quê? Coberto com água. A água do dilúvio. Mas agora ela está preparada, está guardada para o fogo, meu amado. E nós estamos anunciando, falando do amor de Deus, para que as pessoas percebam a permissão de Deus e a vontade do Senhor. Não é a vontade dele destruir a raça humana, não é a vontade de Deus destruir a sua criatura, não é. Mas o homem é teimoso, coração endurecido, e que se amolda facilmente as coisas do mundo, as coisas mundanas, mas não quer se amoldar às coisas de Deus. Não permite que o Espírito Santo quebrante o teu coração, o seu coração, para que você diga assim: eu quero servir ao Senhor, eu quero viver ao Senhor, eu quero estar diante do Senhor. E eu repito, o mundo anterior foi destruído, coberto com a água do dilúvio. O pastor está dizendo isso, quando está escrito isso. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. O mundo anterior foi destruído, irmão. Capítulo 3, versículo 6. Pela qual veio aparecer o mundo pelo qual veio a perecer, ou morrer, destruir o mundo daquele tempo, afogado em água. Agora veio o versículo 7. Ele disse: ora, os céus que agora existem, olha o que o Senhor disse: ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado, guardado, para o quê? Para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição das pessoas ímpias, e a perdição dos pecadores que não se arrependeram dos seus pecados. Aí eu pergunto: a palavra de Deus foi escrita para quem? Para o mundo ou para a igreja? Para o mundo ou para a igreja? Para a igreja. Nós somos a igreja, e aqui está se referindo à igreja, porque o mundo já é maligno. Está se referindo à igreja porque tem muitos dentro da igreja que não vão subir, meu irmão. A palavra de Deus é bem clara. Ele diz que dentro da igreja existe o Senhor e o trigo. É bem claro que diz que muitos dirão ao Senhor e dizem: Senhor, mas eu não curei em teu nome, aprendi em teu nome. E ele vai dizer: afasta de mim que eu não te conheço, por causa da tua iniquidade, por causa do teu pecado. Então o alerta é para a igreja. E como vocês estão sendo alertados através da palavra, alerta as pessoas que estão lá fora, aqueles que não conhecem a Deus. Dê uma oportunidade também para eles conhecerem a verdade da palavra de Deus, para que eles conheçam também a boa e a perfeita e agradável, a bênção de Deus para a sua vida. Os céus e a terra, que agora, pela mesma palavra, estão reservados, estão guardados pelo fogo, até o dia do juízo e da perdição das pessoas ímpias, para a permissão das pessoas que estão moldadas ao sistema desse mundo. Moldados ao sistema desse mundo, que ele quer abandonar de jeito nenhum. Para a permissão das pessoas que amam mais a sua vida do que a Deus. Eu quero fazer o que é bom para mim. Eu quero fazer o que é bom para o meu bel prazer. Eu jamais quero servir a Deus, porque se eu for servir a Deus, eu vou deixar de me amoldar ao mundo, eu vou deixar de ser igual ao mundo, e as pessoas vão me criticar porque agora eu sou crente, eu agora sirvo ao Senhor, e preferem isso. Meu amado, é para a perdição das pessoas que amam mais a sua vida do que a Deus, para a perdição das pessoas que não querem se arrepender, não querem se arrepender dos seus pecados e aceitar o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Essas vão sofrer a destruição.
Meu amado, mas diz assim, mas pastor, eu sei que aqui na igreja não existe pessoas que o coração estão endurecido assim, para perguntar, mas pastor, eu sou crente, minha mãe era crente, meu bisavô era crente, e já morreram e Jesus Cristo não voltou. Ele não vai voltar, isso é apenas conversa. Mas se nós olharmos lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz o seguinte: o Senhor não é tardio em sua promessa, como alguns a consideram tardia, mas ele é paciente para conosco, não querendo que a pereça, mas sim que tudo venha ao arrependimento. Se ele viesse há 33 anos, que eu estava 35 anos atrás, eu não estaria aqui. Se ele viesse há 2 anos atrás, 3 anos atrás, o Gabriel não estaria aqui, o Gabriel lá o outro, porque é novo convertido. Então ele é tardio, ele espera que você chegue ao arrependimento, para que você se arrependa. Infelizmente, a maldade, a ganância, ela se multiplica todos os dias na mente do homem, ainda hoje, e recusa o Filho de Deus. Meu amado, minha amada, não é a vontade de Deus destruir toda a vida na terra, não é a vontade de destruir com fogo, mas infelizmente vai ser destruída. A vontade para toda a raça humana, a vontade para toda a raça humana que se molda aos padrões de Deus é maravilhoso. Para aquele que se molda ao padrão de Deus, tem uma mente transformada, uma mente renovada aos padrões da Bíblia. E esse sim experimentarão ou experimentará a vida eterna e a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? Amém. Deixa eu te falar alguma coisa. Deixa eu falar, igreja. Deixa eu falar uma coisa. Você deve, igreja, você deve e precisa ser uma pessoa estranha para o mundo. Você não deve se amoldar ao mundo, mas deve ser uma pessoa estranha. A Isabel é estranha, porque não quer vir beber comigo. A Isabel é tão estranha porque não quer vir para forró comigo. A Fátima é tão estranha porque não quer sair comigo para farrear, para fazer isso, aquilo, outro. É tão estranha. Seja estranha dessa natureza. Que as pessoas vejam você é Deus, o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Seja estranha para o mundo. Se você se amolda ao mundo, você não é estranho. Está tudo em casa, como diz. Não existe nenhuma diferença. Não existe nenhum relacionamento. Aqui não é seu lugar, meu amado. Aqui na terra não é o nosso lugar, não é o lugar da igreja. Deus tem novos céus e nova terra para os seus filhos. Amém. Essa é a promessa do Senhor, e é lá que vamos morar para sempre. Nós temos que nos amoldar a Deus, a vontade do Senhor, servir ao Senhor. Glória a Deus. É a palavra de Deus que deve ser pregada, e se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Fale segundo a palavra de Deus. Deixa achar você estranho ou estranho, mas que a casa do Senhor, o Rei de Deus, te veja como servos e servas, como filhos e filhas do Senhor. E assim nós vamos ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos agradecer esse Deus maravilhoso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aqueles que puderem ficar de pé, quem puder pode ficar sentado, não tem problema. Eu quero fazer uma pergunta a você, antes de entregar o microfone. Existe alguém nesta noite que quer se reconciliar com o Senhor? Porque a permissão de Deus é uma coisa, a vontade de Deus é que você seja salvo. A vontade de Deus é que você venha aos pés do Senhor. A vontade de Deus é te abraçar, te colocar no colo.
A vontade de Deus é te apresentar diante dos anjos e dizer: esse é meu servo, minha serva. Tem alguém nesta noite que quer se reconciliar com o Senhor? Tem alguém nesta noite? Tem alguém nesta noite que quer reconciliar o Senhor? Vamos orar de novo ao Senhor. Meu grande Deus e Pai Celestial, a tua palavra pregada, anunciada, e nós conhecemos, Senhor Deus, a tua misericórdia sobre nossas vidas, e sabemos que o Senhor é justo, o Senhor é que salva, que cura, que restaura. O Senhor é Deus e sempre será Deus. Pai, eu te peço para a tua igreja, Senhor Deus, que conduz ao Pai Celestial aqui da tua vontade, não a minha vontade, mas aqui da tua vontade. O liberta, Senhor Deus, do pecado, para que seja, Senhor Deus, consagrado ao Senhor, a sua vida, e para que venha ser moldada de acordo com o teu Espírito Santo dentro da tua palavra. Nos abençoa, Senhor Deus, para que seja um instrumento em tuas mãos para anunciar o Evangelho, para que tenha uma vida íntegra, Senhor Deus, diante daqueles que tanto necessitam conhecer o Senhor também. Nos abençoa, Senhor Deus, cada um que está aqui presente. E é no nome de Jesus que eu oro, Senhor, e te agradeço. E a igreja confirmando diz: amém. Vamos louvar o Senhor. O oceano do Espírito, ali adorarei. Oh, glória, glória! Glória ao teu nome, Senhor. Ó Deus, o meu amor. Oh, glória, glória! Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Cante. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Oh, vem, Senhor, glória no nosso Senhor. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. O oceano do Espírito, ali adorarei.
seu coração vem grato e aberto. Devolver ao Senhor tudo aquilo que pertence a Ele. Sabendo que toda a oferta, todo o dinheiro que for nessa casa é utilizado para o mantimento desta obra. Então que você possa vir aqui a esse altar e entregar aquilo que você trouxe do Senhor. Amém? Amém. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende, sem nenhuma explicação. Obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Que nós possamos compreender, Pai, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Que ela venha prevalecer, Pai, sobre os nossos passos, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sonhos. Que o Senhor possa também estar abençoando, Senhor, os limites e ofertantes desta igreja, Pai. Que o Senhor possa abrir as portas do céu, as portas de emprego, para que aqueles que ainda não dizimam, não ofertam, possam também contribuir, Pai, para esta grande obra que está aqui na Tua casa. Que você possa te abençoar também a administração da igreja, Pai. Que Senhor dê sabedoria para a utilização dos recursos. Amém. É isso que nós pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz: Amém. Pode sentar, igreja.